A Igreja de Pérgamo e seu contexto. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a Igreja de Pérgamo. A Igreja de Pérgamo, também conhecida como Igreja de Pérgamo de Ásia, foi uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia. Localizada na cidade de Pérgamo, na região da Ásia Menor, atualmente parte da Turquia, a igreja era um importante centro religioso e político na época em que foi fundada. Representada na história cristã como uma igreja com características positivas e negativas, a Igreja de Pérgamo desempenhou um papel significativo na expansão do cristianismo e na promoção dos valores cristãos na sociedade em que estava inserida. Geograficamente, a cidade de Pérgamo era estrategicamente localizada, situada em uma colina alta que oferecia uma vista privilegiada da paisagem ao redor. Essa posição privilegiada permitiu que a cidade se desenvolvesse como um importante centro político e cultural da região. A política em Pérgamo era influenciada pelo poderoso reino de Pérgamo, que governava a região na época. Embora a igreja tenha desempenhado um papel importante na promoção dos valores cristãos, também enfrentou desafios em relação à interferência do poder político nas questões religiosas. Culturalmente, Pérgamo era conhecida por ser um importante centro de estudos e cultura na região. A cidade era famosa por sua biblioteca, que possuía uma vasta coleção de manuscritos antigos. A influência cultural de Pérgamo também foi refletida na arquitetura da cidade, com diversos monumentos e templos construídos para homenagear os deuses e deusas adorados pela população. Economicamente, a cidade de Pérgamo era um importante centro de produção têxtil e de outros bens de consumo. A cidade também era um importante centro de comércio, com diversas rotas comerciais que passavam por lá. A Igreja de Pérgamo foi elogiada por sua fidelidade aos ensinamentos de Cristo e por sua resistência às pressões políticas e culturais que tentavam afastá-la dos valores cristãos. Também foi criticada por sua tolerância em relação àqueles que promoviam doutrinas contrárias à fé cristã. Comparando a Igreja de Pérgamo com a Igreja atual, podemos notar algumas semelhanças e diferenças. A Igreja atual enfrenta desafios em relação à interferência do poder político e cultural nas questões religiosas. Além disso, assim como a Igreja de Pérgamo, a Igreja atual também é pressionada por doutrinas contrárias à fé cristã. No entanto, a Igreja atual também se diferencia da Igreja de Pérgamo em relação ao seu papel na sociedade. Enquanto a Igreja de Pérgamo era um importante centro religioso e político na região, a Igreja atual tem um papel mais diversificado. É importante destacar alguns aspectos do paganismo presente na região que também influenciaram a Igreja. Pérgamo era conhecida por ser um importante centro de adoração ao deus Zeus, e o trono de Zeus, um monumento impressionante construído em homenagem ao deus, era uma das principais atrações turísticas da cidade. Outra figura importante do paganismo em Pérgamo era a estátua de Esculápio, um deus associado à cura e à medicina, era adorada por muitos habitantes da região, e a cidade era famosa por seus templos dedicados ao deus. A Igreja de Pérgamo enfrentou a influência de certos indivíduos conhecidos como os Nicolaítas, que promoviam doutrinas que contradiziam a fé cristã. A doutrina dos Nicolaítas era conhecida por sua permissividade em relação à imoralidade sexual e à idolatria. Nicolau quer dizer influenciador. Outra doutrina que foi promovida em Pérgamo foi a doutrina de Balaão, que também foi condenada pelos cristãos da época. Essa doutrina era baseada em ensinamentos que incentivavam a prática da imoralidade sexual e a adoração de ídolos. A presença do paganismo em Pérgamo pode ter representado um desafio para a Igreja em manter sua fidelidade aos ensinamentos de Cristo, e pode ter influenciado a tolerância da Igreja em relação àqueles que promoviam doutrinas contrárias à fé cristã. A Igreja de Pérgamo era conhecida por ser uma igreja estatal politizada, o que significa que estava profundamente envolvida com o sistema político da época. Como resultado, foi exposta a muitas influências e pressões políticas, o que pode ter levado a algumas formas de comprometimento e acomodação ao sistema. Além de ser uma igreja estatal politizada, ela pode ter enfrentado um domínio político ainda mais forte por parte do Império Romano. Durante a época do Império Romano, o imperador era visto como um deus e esperava-se que todos os cidadãos do império o adorassem. A Igreja de Pérgamo pode ter sido submetida a esse tipo de pressão, o que teria levado a comprometimentos em sua fé e práticas cristãs.
e se envolvido em práticas de culto imperial ou podem ter se acomodado a exigências do Império Romano que conflitavam com suas crenças cristãs. Isso pode ter levado a uma perda de identidade e integridade cristãs e a uma diluição da mensagem evangélica. Na época do Império Romano, os cristãos eram frequentemente perseguidos e executados pelo simples fato de professarem sua fé. Essa perseguição também pode ter afetado a Igreja, que pode ter sido forçada a se submeter a julgamentos injustos ou a testemunhar contra outros cristãos para evitar punições. Comparando o paganismo de Pérgamo com a situação atual, podemos notar que muitos dos desafios enfrentados pela Igreja naquela época ainda estão presentes na sociedade atual. A adoração a deuses e ídolos ainda é uma prática comum em muitas culturas, e muitos indivíduos promovem doutrinas que contradizem a fé cristã. A Igreja atual também tem acesso a uma série de recursos e tecnologias que permitem uma maior disseminação da mensagem cristã. A internet, por exemplo, é uma ferramenta que permite que a Igreja alcance um público global e promova seus ensinamentos de forma mais ampla. Em resumo, a Igreja de Pérgamo foi uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, e desempenhou um papel significativo na promoção dos valores cristãos na sociedade em que estava inserida. Enfrentou desafios em relação à interferência do poder político e cultural nas questões religiosas, bem como em relação à influência de elementos pagãos e doutrinas contrárias à fé cristã. O maná escondido é mencionado em Apocalipse 2h17, onde Jesus diz a uma igreja em Pérgamo: ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná é um símbolo do alimento divino enviado por Deus aos israelitas durante sua jornada no deserto, que sustentou o povo durante sua peregrinação. O maná escondido, portanto, pode ser visto como um alimento espiritual que só é acessível para aqueles que são fiéis a Deus. O maná escondido também pode ser interpretado como a revelação divina que só é dada àqueles que buscam a Deus com sinceridade e fé. Além do seu significado bíblico, a pedrinha branca também era usada na antiguidade como uma forma de identificação ou autorização para ingressar em determinados espaços. Na Grécia Antiga, por exemplo, as pedrinhas brancas eram usadas como uma forma de identificação para que os membros de um grupo ou organização pudessem entrar em seus templos e santuários. A pedrinha branca já foi usada ao longo da história como uma forma de identificação ou autorização para ingressar em determinados espaços ou eventos. Esse aspecto histórico da pedrinha branca pode ajudar a entender melhor a sua referência simbólica em Apocalipse, onde ela é vista como uma forma de identificação divina e de um novo começo para aqueles que são fiéis a Jesus. A igreja de hoje não é diferente da igreja de Pérgamo, pois enfrenta o domínio dos Illuminatis e a maçonaria no mundo, onde eles que ditam a leis e as regras, apresentando como algo bom para obter maior aceitação entre os cristãos. Os Illuminati são frequentemente descritos como uma organização secreta que busca dominar o mundo por meio de conspirações e manipulação. Eles são retratados como uma elite poderosa que controla governos, finanças e mídia, e muitas vezes são acusados de estar por trás de eventos globais, como guerras e desastres naturais. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, para assim eu poder trazer mais conteúdos importantes aqui no canal.